pessoal de Direito Administrativo, vamos terminar as nossas modalidades licitatórias. No encontro anterior, nós paramos no artigo 22 da Lei 8.666, acerca da última modalidade prevista na Lei Geral, que é o leilão. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para a alienação de bens imóveis previstas no artigo 19 a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Quando a gente fala no leilão, a gente tem aqui algumas características que precisam ser pontuadas. Primeiro, ela é destinada à venda de bens móveis que já não servem mais para a administração pública ou para aqueles produtos que foram legalmente apreendidos e empenhados. Assegura a participação de qualquer interessado. O prazo mínimo para a realização, a partir da publicação do aviso na imprensa, é de 15 dias. E ele também pode ser utilizado para alienação de bens imóveis. Bens imóveis que forem adquiridos pela administração pública por meio de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. O leilão, a gente percebe muita utilização de leilão dos carros que foram apreendidos ou de mobiliário de carros que também não estão mais em uso, mobiliário que não está mais sendo utilizado e que às vezes é vendido por um preço que vale a pena desocupar os prédios públicos e que muitos acabam da iniciativa privada, nós particulares, podemos ter algum tipo de vantagem na compra desse equipamento. E também nós temos uma presença muito clara dos leilões de imóveis, como por exemplo os leilões realizados pela Caixa Econômica Federal, que, como nós já sabemos, é uma empresa pública, compõe a administração indireta, portanto também cumpre as regras de licitação. E aí, por fim, nós temos a última modalidade que foi trazida por meio de uma medida provisória que depois foi convertida na Lei 10.520 de 2002, que é o pregão. O pregão vem lá no seu artigo 1º da Lei 10.520, dizendo assim: para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei, que é uma lei específica para o pregão. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidades possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Quando a Lei 10.520 veio, na conversão da medida provisória, muitas discussões foi feita acerca do pregão, o que poderia ser utilizado por meio do pregão, quais seriam as vantagens do uso do pregão. E aí eu selecionei para vocês uma síntese extremamente interessante do professor Flávio Amaral Garcia. Não sei se vocês conseguem ver, acho que fica espelhada nessa obra Licitações, Contratos Administrativos, Casos e Polêmicas. Ele faz uma síntese muito interessante acerca das principais características relevantes trazidas pelo pregão. A inversão da fase de habilitação, examinando apenas os documentos do licitante vencedor, trata-se de um sistema de pós-habilitação, que gera maior eficiência e celeridade
tornando menos suscetível a questionamentos administrativos e judiciais, mormente porque as maiores polêmicas residem na fase de habilitação. É uma tendência a ser cada vez mais utilizada nas licitações públicas. O sistema de habilitação prévia das modalidades tradicionais revela-se anacrônico e ineficiente. Eu particularmente concordo com a opinião do professor Flávio. A segunda característica que ele aponta, a possibilidade de oferecimento de lances durante a sessão atende ao princípio da competitividade, estimulando a concorrência entre os participantes. Assim, ao contrário das demais modalidades, a proposta inicial de preço é apenas o início da disputa, eis que, a partir dela, serão ofertados lances pelos licitantes na sessão pública. Terceira característica, a otimização da fase recursal, concentrando a possibilidade de interposição do recurso administrativo apenas ao final do procedimento, o que, a um só tempo, preserva o direito de ampla defesa dos licitantes e torna o pregão mais célere, ou seja, atende o princípio da celeridade que vem como um impositivo cada vez maior para a administração pública. E, por fim, o julgamento do pregão também deixa de ser uma tarefa da comissão de licitação, órgão colegiado, e passa a ser função do pregoeiro, órgão singular, que conta com uma equipe de apoio para lhe dar suporte técnico administrativo. Deve ser designada a pessoa que integre o quadro do órgão ou entidade que promove a licitação, salvo quando não dispuser de servidor qualificado, o que não tem acontecido. As entidades, os órgãos da administração tem qualificado cada vez mais servidores para essa função. Aí, nós temos na Lei 10.520 duas modalidades de pregão: o pregão físico, o pregão presencial e o pregão eletrônico. E o pregão eletrônico, ele é extremamente elogiado pelos administrativistas mais modernos da contemporaneidade. E aí, ainda trazendo o professor Flávio, ele traz um conceito que eu acho muito interessante aqui, uma observação muito interessante acerca do pregão eletrônico. Me permitam compartilhar. Pregão eletrônico é a modalidade de licitação que se desenvolve em sessão pública à distância. Enquanto o pregão presencial ocorre em um ambiente real, com a presença física da pessoa que conduz o feito e dos representantes dos licitantes, o pregão eletrônico tem todos os seus atos praticados em um ambiente virtual, que a gente está experimentando aqui agora nas aulas pelo sistema remoto, em um ambiente virtual, viabilizado por meio do uso da internet e da tecnologia da informação. Quando a administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União realizarem licitação para aquisição de bens e serviços comuns, será imperativo que o façam na modalidade de pregão, tendo preferência na sua modalidade o pregão eletrônico, conforme dispõe o artigo 4º do decreto 5.450 de 2005, que regulamenta a matéria no âmbito federal. Bom, pessoal, com isso a gente encerra as modalidades de licitação e aí eu recomendo que façam os exercícios sobre as técnicas, né, os critérios de escolha da licitação e os procedimentos, porque é uma leitura extensiva da Lei 8.666. Muito obrigada e até um próximo encontro.